corticóide, o que não te contaram sobre esse remédio, né? Muita gente me pergunta sobre isso. Eu tenho um vídeo falando dexametasona, né? Hidrocortisona, pomadas, uma série de coisas, e vocês perguntam muito sobre esses remédios. Eu vou explicar para vocês, né, como eles funcionam no seu corpo, o que você não sabe sobre ele, né? E realmente o nosso objetivo é isso, que pouca gente fala, né? Em primeiro lugar, você tem que entender qualquer remédio, como os corticoides, que são muito utilizados, é porque eles funcionam. Então, o grande objetivo do corticoide é que ele é um dos mais potentes anti-inflamatórios que existe, né? Ele é imunossupressor do seu sistema de defesa, então pessoas que têm doenças autoimunes, uma série de coisas, ele acaba funcionando muito bem, né? E ele acaba controlando pacientes que têm processos inflamatórios acontecendo no corpo, né? Então, muitas vezes, pacientes até com metástase, tumor cerebral, a gente usa com uma frequência muito grande essas medicações. E o que você não sabe sobre ela, né? Esses remédios, eles afetam o seu corpo não só nesse aspecto benéfico, mas afetam o seu corpo numa série de sistemas. E são muitos sistemas que eu vou relatar para vocês que pouca gente sabe. Em primeiro lugar, ele pode modificar a calcificação dos seus ossos. Então, o corticoide, de forma crônica, se você usa pontual porque seu médico passou poucos dias, dificilmente isso vai acontecer, é da osteoporose. Então, é comum a gente ver pessoas jovens com osteoporose que fizeram uso crônico de corticoide, é independente da via. Pode ser porque tinha uma asma, pode ser porque tinha uma doença. Não estou dizendo que não precisava, não. Ele usou porque precisava, porque o médico passou, e mesmo assim teve esse efeito colateral. Se você não precisava, é mais arriscado ainda, né? Porque seu médico vai saber e vai saber manejar isso, né? Mas é um risco real. Outro efeito colateral que pouca gente sabe é diabetes. Você pode ter diabetes causado pelo corticoide. Então, o corticoide é um remédio que muda seu corpo como um todo. Ele age como se fosse um momento estressor, um agente estressor do seu corpo. Então, esse estresse pode modificar todo o metabolismo da glicose, causando uma diabetes em você. Então, é outro efeito colateral que pouca gente sabe. Pressão alta, você pode ter uma hipertensão induzida pelo uso crônico do corticoide. Então, muito cuidado com a orientação médica, porque você toma corticoide. Se você usa por pouco tempo, sua pressão pode até subir, depois vai normalizar, não vai causar nenhum problema. Mas se você usa de forma sem orientação médica, é equivocada, é uma chance grande de você ficar hipertenso, causado pelo corticoide. O corticoide, como falei para vocês, é um agente que estressa o seu corpo e estressa também a pressão arterial, fazendo ela subir, né? Então você tem que ficar muito atento com isso. Insônia causada por corticoide, mesma linha que eu estou falando para vocês. Pacientes que usam corticoide cronicamente, seu corpo inteiro está passando por um momento de estresse, modifica o seu sono. Pouca gente sabe disso, mas o corticoide é comum de acontecer. Ah, eu estou usando porque eu tenho asma, eu estou usando porque o meu neuro passou. Sim, ele pode ter passado, você pode precisar, mas pode ter esse efeito colateral. Então conversa com ele. Ele pode manejar a dose, pode te dar outra medicação, mas pode acontecer. Pacientes podem ter psicoses, né, surtos por causa do uso do corticoide. O corticoide age também no cérebro. Claro que não é comum de acontecer, mas pode acontecer, pouca gente sabe. A gente que lida muito com isso e passa com frequência, a gente cansa de ver pacientes que surtam. Simplesmente porque você está passando corticoide, você tem que suspender o uso do corticoide ou trocar por outra medicação, reduzir dose, porque também é dose dependente. E também pouca gente sabe dos transtornos neuropsiquiátricos, em especial esses surtos que podem acontecer com o uso do corticoide, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Tem um vídeo completo de cada um dos corticoides, dexametasona, qual você quiser que eu fale um pouquinho. Aqui eu queria falar essas curiosidades importantes que você tem que saber. Espero que tenha ajudado. Abraço.